Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. O vídeo de hoje é para falar de duas coisas importantes. Uma delas, sem dúvida, é prioridade. Como vocês podem ver aqui, né, a famosa foto do vírus, né, do vírus que está causando toda essa polêmica em relação às epidemias, né, que já se tornaram uma pandemia, né, e se espalhou pelo mundo todo, o Covid-19. Então, aqui nós temos uma microfotografia, né, onde aparece aqui uma superfície de uma célula e aqui, né, o coronavírus, Covid-19. Bom, mas não é só isso que eu vou falar, não. Eu quero, especialmente nesse vídeo, destacar o seguinte. Esta semana aconteceu a primeira fase da prova da Olimpíada de Biologia 2020. E aí, o que aconteceu? A prova, ela trouxe muitas atualidades, muitas situações que o estudante, se ficar atento aos noticiários dos últimos meses, ele tem uma boa contextualização da situação e consegue resolver facilmente as coisas. É lógico, juntando um pouco de conhecimento de atualidades com também um pouco de conhecimento científico, né? Ou um pouco de teoria, como alguns falam. Então, o que aconteceu nessa prova, né, da primeira fase da Olimpíada de Biologia? As 4 primeiras questões estão relacionadas ao coronavírus. Por isso, eu vou voltar a esse assunto para poder resolver estas 4 questões e aproveitar e falar um pouco mais sobre esse vírus. Afinal de contas, a informação é uma das formas de defesa que nós temos, não só contra o coronavírus, como em qualquer outra doença infecto-contagiosa. Repare bem que coisa estranha. A gripe, de uma forma geral, ela é muito antiga na nossa espécie, né? Os seres humanos já passaram por várias complicações em outras épocas, em situações de gripes, né, que causaram grande mortalidade. Na verdade, nós estamos um pouco acostumados com o fenômeno da gripe em si. Cada um de nós carrega dentro dos nossos corpos algumas espécies de vírus que nós albergamos durante a nossa vida, né? E o que o nosso sistema imunológico mantém sobre controle. Quando você adquire uma gripe, não significa necessariamente que você adquiriu um vírus. Você pode simplesmente ter sido vítima de uma queda do sistema imunológico que fez emergir um vírus que já existia em você e estava controlado já há algum tempo. Pois bem, o que acontece com o vírus é que o vírus ele pode até não ser considerado um ser vivo. Por muita gente, isso é uma questão muito antiga e difícil de resolver, se o vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo. O fato é que a gente pode considerar um ser vivo na hora de combatê-lo. O que o vírus tem que o torna, assim, bem próximo aos outros seres vivos, pelo menos, é o material genético que ele possui. Então, na verdade, todo vírus tem um material genético. O vírus, vocês talvez tenham assistido, ou se não assistiram, já postei outros vídeos falando de vírus, né? Já tem um falando só do coronavírus, um outro falando de vírus de uma forma mais genérica, mas enfim, é bom recordar algumas coisas, tá? Repare bem, o vírus, ele tem uma membrana, né? Uma cápsula, né? Essa cápsula proteica, aqui do lado de fora do vírus, tá? Essa cápsula, ela é salpicada, né,
por estruturas proteicas, tá? E essas estruturas em volta deste vírus especialmente dá a ele a identificação de coronavírus, tá? Porque é um vírus que tem uma coroa em volta. Essas estruturas que formam a coroa do vírus, elas são estruturas que têm uma função. A função dela é ajudar o vírus a se conectar à superfície da célula, que também tem proteínas, né, que são como se fossem receptores. Alguns vírus, além de sua cápsula original, né, ele pode ter também uma outra estrutura, tá, que é chamado de envelope viral. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o vírus sai da célula, né? Foi fabricado dentro da célula, saiu da célula e ele vai se propagar em outras células. Bom, mas enfim, o que importa agora, nesse exato momento, é saber que o vírus, ele é uma estrutura que não é feito de célula, não tem as organelas celulares, tá? Aqui dentro ele tem uma molécula de DNA ou de RNA, que são chamados de ácidos nucleicos. O material genético, DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico, é que dão ao vírus uma característica de ser vivo. Por quê? Porque essas moléculas, DNA e RNA, elas são as moléculas onde estão contidas as informações do vírus. Por exemplo, há uma espécie de receita de como fabricar novos vírus, tá? Que é o que a gente chama de código genético, e também essa molécula em si, ela sofre mutações. Então, o vírus tem duas características que nos aproximam demais. Ou seja, o vírus e qualquer outro ser vivo tem duas características em comum: a capacidade de se reproduzir e a capacidade de sofrer mutações. Essas são duas premissas fundamentais de um vírus. Agora, o vírus, como ele não é célula, ele não tem as mesmas estruturas que a célula tem. Aqui, por exemplo, você está vendo aqui que provavelmente é a superfície de uma célula, parecendo uma grande estrela, né? E aí o que acontece? Dentro das células existem organelas, tá? Que você já deve ter estudado: retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi ou complexo de Golgi, centríolos, ribossomos, tá? Que fabricam inclusive proteínas. Pois é, o vírus não tem nada disso. Por ele não ter nada disso, ele, apesar de ter dentro do material genético dele toda a receita de como fazer um novo vírus, ele não sabe fazer um novo vírus, ou seja, ele não sabe se reproduzir. Para ele se reproduzir, ele usa a receita dele e o maquinário de uma célula. É a mesma coisa que, por exemplo, você vai fazer uma receita de alguma coisa, um doce ou um salgado, tá? Você tem a receita na mão, certo? Aí você vai ao mercado e compra os ingredientes de acordo com a receita que você tem na mão. Ótimo! Tá? Aí você vai para casa, usa sua louça, sua batedeira, seus eletrodomésticos e faz a receita. O vírus, o que ele tem? A receita. Ele não tem mais nada. Então o que acontece? Ele precisa de um lugar onde existam os outros equipamentos para poder fazer novos vírus. É essa comparação que eu estou fazendo. Basicamente, se você tem uma receita, não tem os ingredientes e não tem os eletrodomésticos, você não vai ter a sua receita. Quem sabe se você for lá no vizinho, né, e pedir emprestado. Bom, mas o vizinho vai te emprestar os ingredientes e vai te emprestar os eletrodomésticos?
Bom, seria melhor então você fazer um acordo com o vizinho. Olha, você deixa eu usar os seus ingredientes e os seus eletrodomésticos, porque eu não tenho nada, mas aí o que a gente faz? A gente faz o bolo na sua casa e depois você fica com uma parte do bolo, ok? Então tá resolvido, isso seria uma relação até harmônica. O fato é que o vírus, como se fosse alguém que tem uma receita, mas não tem os ingredientes, ele entra na cozinha da célula, faz o que ele quer, não deixa nada para a célula e vai embora. Ou seja, é uma relação unidirecional. O vírus usa todos os equipamentos da célula para colocar a receita do seu material genético em ação. E ele fabrica novos vírus dentro da célula. Detalhe, nem todo vírus entra na célula. Ele pode jogar dentro da célula apenas o seu material genético. A propósito, o material genético viral pode ser DNA ou RNA. Ele não tem os dois ao mesmo tempo. O fato é que o DNA é uma molécula mais complexa. O RNA é uma molécula mais simples. Pelo fato do RNA ser uma molécula mais simples, é mais fácil dele sofrer mutações. A propósito, o Covid-19 ele tem RNA, então ele é considerado um retrovírus, tá? Não compensa a gente entrar nesse assunto agora. O fato é a gente perceber que o vírus usa a célula, qualquer vírus usa a célula e não deixa nada para ela. Ao contrário, a célula deixa de usar suas organelas para o seu próprio bem e passa a usar as suas organelas para o bem de um vírus. E aí o vírus se reproduz dentro dela e vai embora. É isso que causa a doença. Isso, gente, chama-se parasitismo. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Se não tiver uma célula para o vírus sobreviver, ou melhor, se reproduzir, não tem vírus novos. Ok, então esta é a situação de um vírus geral, tá? Agora, o vírus em questão, que é o que está causando todo esse alvoroço, e não é à toa, né? Há motivos para toda essa preocupação, porque é uma doença respiratória, tá? Porque a forma de transmissão dele é através de nariz e boca. E tudo que entra pelo nariz e boca vai parar nos pulmões. Daí a dificuldade de se respirar que a pessoa tem quando adquire esse vírus. Outro detalhe, o vírus ele tem a capacidade de como atacar o sistema respiratório, ele acaba desenvolvendo um quadro clínico semelhante ao de uma gripe. Tá? Inclusive com febre, inclusive com tosse. Então, tosse, febre e dificuldade de respirar é um sinal importante para que a pessoa procure um atendimento médico para fazer um teste. Caso ela não esteja desta forma, não compensa ir. Você vai enfrentar um lugar cheio de gente, muitos casos positivos, e caso você não tenha, você pode passar a ter ao frequentar esses lugares, ok? O vírus é chamado de novo coronavírus porque ele não é de hoje, né, que a gente conhece esse vírus, desde 1937. Em 1937 já se tinha contato e identificação com esse tipo de vírus. Agora, em 1965, olha só, eu não era nascido ainda e ele já ganhou esse nome de coronavírus, tá? Então, na verdade, o coronavírus é uma família de vírus. Como já temos o alfa coronavírus, tá? O beta coronavírus, o SARS-CoV, tá? Que é causador da síndrome respiratória grave, né? Que é o SARS. Temos o MERS, que é MERS
SARS-CoV, tá? É causador de uma outra síndrome também respiratória, só que a diferença é que está no Oriente Médio, tá? E o SARS-CoV-2, que é o atual, que está causando toda essa complicação no mundo inteiro. Antes de entrar nas questões, só quero comentar uma coisa. Passou de um simples surto, que é uma coisa, né, uma endemia é quando você espera que algo aconteça e realmente acontece, ou seja, no inverno é esperado que existam pessoas com problemas respiratórios, ok? Então chegou o inverno, tem muita gente com problema respiratório. Tudo bem, isso é uma endemia, tá? É normal naquele lugar. Tá? A epidemia, o surto, já é quando começa a saltar para uma complicação um pouco mais exagerada, até se tornar uma epidemia, que já é um problema de saúde pública um pouco mais complicado, que pode causar um quadro de doença numa quantidade muito grande de pessoas. Tá? Daí a gente já tem uma epidemia. E a pandemia de pan, que pan que é tudo, pan é tudo. Então aí você tem o quê? Uma propagação da doença em vários lugares, em continentes diferentes, tá bom? Então essa é a situação. Bom, enfim, e aí é essa a situação desse vírus. A gente vai ver agora como é que funciona, como foi que aconteceu lá na prova, tá? Lá na prova. Olha só, a primeira questão da prova, antes dela acontecer, aparece esse enunciado aqui. Repara bem, aí aparece a foto do vírus novamente aqui e aparece: leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 4, tá? Aí coloca aqui só uma informação, né? O Instituto Butantan, que inclusive foi quem organizou a Olimpíada de Biologia, lança um site com informações e orientações sobre o coronavírus, tá? A plataforma traz imagens, vídeos com informações sobre o Covid-19. Como o vírus foi denominado, né, pela Organização Mundial de Saúde. A prevenção da doença, além de disponibilizar artigos científicos, tá? E um FAQ com as principais dúvidas sobre o assunto. É isso. Em seguida, vão aparecer as questões. Repara bem, gente, vamos raciocinar de acordo com o conhecimento de biologia que a gente tem. Questão número 1. O Covid-19 é uma nova variante do coronavírus, tá? Descoberta em 2019. Gente, tem uma data, inclusive, que foi divulgado dia 31, né? De dezembro de 2019, uma data simbólica, né? E pode-se afirmar que uma característica deste organismo, que é o vírus, que a gente ainda discute se ele é um ser vivo ou não, né? Porque ele não é formado por célula, lembra, ele é acelular, não tem ribossomo, não tem retículo endoplasmático liso ou rugoso, não tem aparelho de Golgi, não tem centríolos, só tem material genético, no caso dele o RNA. Então, característica desse organismo. Aí aparece aqui logo ribossomo 70S. Gente, quem ficou esquentando a cabeça para entender ou tentar deduzir o que é isso, perdeu tempo, né? Porque se ele não é célula, ele não tem ribossomo. A não pode ser. Letra B, procarionte. Ora, procarionte é aquele ser vivo que não tem a membrana plasmática, ou seja, são células procariontes, núcleo antigo. Gente, se o vírus não é célula, não pode ser procarionte, tá? Outra coisa, o DNA como material genético, conforme eu comentei, não é DNA, é RNA. Tá? É um retrovírus.
D. Não possui metabolismo próprio. Aí sim, por quê? Não produz o seu próprio metabolismo, ou seja, ele não sabe se reproduzir. Como eu disse, ele precisa que o material genético dele esteja dentro de uma célula, ele é um parasita celular obrigatório para poder usar o equipamento da célula, as organelas da célula, para poder produzir novos vírus. Ele não tem essa capacidade. Então ele não possui o metabolismo próprio, tá? Alta resistência fora do hospedeiro, isso é só para eu destacar para vocês que o vírus tem baixa resistência fora do hospedeiro. Alguns vírus podem até assumir uma forma cristalizada quando estão fora do hospedeiro e que não se parece em nada com um ser vivo. Parece até uma substância inorgânica, um cristal petrificado que pode perdurar por longa data até encontrar um ambiente favorável. Então, ele tem baixa resistência quando ele está fora do organismo. Então, essa é a alternativa correta. A segunda questão, repara bem aqui, ó. Pode-se afirmar que uma medida profilática em relação a essa doença gente, isso é praticamente para verificar se vocês estão de olho nas campanhas, né? Óbvio que lavar adequadamente as mãos é o que nós mais estamos recebendo como informação. Tanto é que, se você parar para pensar, lavar bem as mãos não é um hábito comum. É um hábito que a gente viu quando teve aquela influenza A, né? Que foi o pessoal ensinando a lavar as mãos corretamente, entre os dedos, na palma, no dorso da mão, até basicamente o antebraço. Depois a gente colocar assim, lavar bem as unhas e tal. Isso aí a gente viu já em outras épocas, estamos vendo agora, e a gente percebe que não é um hábito comum da gente lavar as mãos direito, tá? Então é isso, as outras não tem. O combate ao morcego está aqui porque há uma suspeita de que lá onde foi o epicentro da doença, há o hábito de se comer esse animal, né? E que provavelmente isso é muito comum, né? O coronavírus tem uma ligação com outros animais. Existem coronavírus específicos de animais que podem ter passado para o ser humano. Mas isso não é uma coisa que a gente tem que se preocupar, até porque é uma fauna de outro lugar do mundo, né? Então, preservativo, antigripais não curam gripe, só melhoram os sintomas. E o uso de antibióticos, que é terrível, que o antibiótico mata bactéria, não mata vírus. É inviável usar antibiótico para curar uma doença causada por vírus, tá bom? Então essa aqui ficou a letra A. Próxima questão, ela aparece assim, ó. Embora extremamente simples, né? Acredita-se que o vírus tenha surgido no planeta após o surgimento dos seres vivos celulares. A característica que suporta essa hipótese é que o vírus, dois pontos, antes de ver as alternativas, vamos raciocinar. O vírus é uma partícula biológica, tá? E que não é célula. Então, a gente pode até ser tentado a pensar que o primeiro ser vivo do mundo tenha sido um vírus. Mas isso não faz muito sentido, ou talvez não faça nenhum sentido. Por quê? Repare bem, se o vírus precisa de uma célula para se reproduzir, tá? O vírus não pode ter surgido antes da célula, uma vez que ele precisa da célula para se replicar e se multiplicar. Então, apesar do vírus ser uma estrutura biológica muito simples,
esse vírus, ele nasceu quando o primeiro vírus surgiu, quando já existiam seres vivos, né, celulares, nem que seja uma bactéria, mesmo o procarionte, certo? Então a ideia certa é que primeiro surgiram as células, depois os vírus. Há uma hipótese de que os vírus tenham surgido por fragmentos de DNA, né, e pedaços de membrana plasmática de células. Teriam surgido os primeiros seres virais, tá? Então, por isso, essa questão aparece. Bom, a alternativa A diz que possuem bioquímica complexa. Pelo contrário, né? É muito simples. A simplicidade do vírus é o que o torna perigoso, porque quanto mais simples, maior a capacidade de sofrer mutações. Outro, mineralizam fora do seu hospedeiro. É aquilo que eu falei agora há pouco. Fora de um hospedeiro, o vírus pode se transformar num cristal e permanecer assim por séculos e voltar à sua forma biológica a partir do momento que ele encontra um lugar adequado com as condições ambientais ideais. Isso faz do vírus uma situação, um ser muito diferente dos outros seres vivos, né? É muito difícil imaginar um ser vivo fazer isso. A outra letra C, não sofrem processos evolutivos. Ao contrário, é o que mais aparece no vírus. A simplicidade melhora a capacidade de sofrer mutações e modificar a ponto de surgir uma nova linhagem. Então, repare, um ser complexo como um ser humano demora muito para apresentar uma novidade evolutiva, mas um ser simples como o vírus demora pouco tempo para ele já apresentar uma novidade evolutiva, porque já que ele é simples, é fácil sofrer mutações e é fácil as mutações apresentarem algum resultado importante, tá? Então aqui, ó, reproduzem somente de forma assexuada, tá? Assexuada quer dizer sem participação do outro, não tem macho e fêmea. Reproduzem somente em células hospedeiras, tá? Uma característica que suporta a hipótese. Mas vamos voltar, tem algumas coisas que eu li aqui que fazem sentido, mas aí você volta para o enunciado, tá? Acredita-se que os vírus tenham surgido no planeta após os primeiros seres celulares. Por quê? Porque ele precisa de um ser celular para poder se reproduzir. Então, ó, reproduzem somente em células hospedeiras. A alternativa certa é a alternativa E. Lembre, a alternativa tem que satisfazer a condição que está no enunciado. Mesmo que haja uma certa verdade em uma ou outra alternativa, não, é aquela que tem que satisfazer diretamente a questão do enunciado. Então, alternativa E. E a última questão, ela fala assim: a relação ecológica encontrada entre o Covid-19 e o homem pode ser classificado como o quê? Então, já que é uma relação unidirecional, onde o vírus se aproveita das estruturas celulares para obter novas cópias de vírus e depois abandonam a célula e não dão nada em troca, isso caracteriza um parasitismo. Então, pessoal, essa última questão sobre o Covid-19, a resposta certa é parasitismo. É isso, pessoal. Eu espero que aqueles alunos que fizeram a prova tenham acertado, né? E eu quero destacar também que essa prova
ela teve outras situações muito interessantes, tá? Que, por exemplo, ela tratou do Covid-19, ela tratou dos incêndios na floresta amazônica, nas queimadas, ela também abordou o derrame de óleo no litoral brasileiro, que aconteceu e ainda está para se resolver. Então, é uma prova bem contextualizada. Eu espero que vocês tenham ido bem, né? Muito sucesso para vocês. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau.